Então, iniciando a aula de hoje, estamos falando de ilicitude, e dentro da ilicitude estamos falando das causas de exclusão da ilicitude. Já falamos da legítima defesa, já falamos do estrito cumprimento do dever, já falamos da estado de necessidade. O assunto da aula de hoje é o estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal também é uma causa de exclusão da ilicitude. Se é uma causa de exclusão da ilicitude, como nós vimos anteriormente, para que haja crime, tem que estar presente os seus requisitos, né? O crime tem que ser o fato típico e ilícito. Se eu estou dentro de uma causa que exclui a ilicitude, então deixa de ser crime. Então, quando a gente pratica uma ação no estrito cumprimento do dever legal, ele não está praticando um crime, ele está dentro de uma causa de exclusão da ilicitude. Então, em termos gerais, o que vem a ser estrito cumprimento do dever legal? É a exclusão da ilicitude, que consiste em quê? Na prática de um fato típico, quando a gente cumpre um dever imposto pela lei. Então, se estamos falando de um dever legal, a palavra legal vem de lei. Então, a gente está fazendo algo imposto pela lei, acobertado pela lei, pode ser de natureza penal ou extrapenal. Então, precisa ser somente dentro do campo do penal. Pode ser dentro do campo penal e extrapenal. Então, o agente está acobertado por algo em que a lei permite que ele assim o faça, certo? O fundamento legal está cumprindo a lei, né? Uma ordem legal, então você está cumprindo uma ordem legal. Geralmente, como que é feito? Quem que faz esse estrito cumprimento do dever legal? Um exemplo prático é o próprio oficial de justiça, né? O oficial de justiça, ele está dentro do estrito cumprimento legal, porque ele está cumprindo uma ordem legal, uma ordem emanada pelo juiz. Então, se ele está cumprindo uma ordem emanada pelo juiz, ele está dentro do estrito cumprimento do dever legal. O juiz expede uma ordem tem que ser legal, e o oficial de justiça cumpre esta ordem. Então, vamos partir do pressuposto: o juiz expede uma ordem para que o devedor que se pegue o bem do devedor. Então, a ordem é essa: pegue o bem do devedor. O oficial de justiça vai lá e cumpre a ordem. Pega o bem do devedor e leva para o depósito. Então, se eu vou lá e pego o bem do devedor, eu vou estar cumprindo essa ordem legal? Não. Por quê? Eu não tenho competência para isso, nem para expedir, nem para cumprir. Quem tem competência para isso? Quem expede a ordem legal é o juiz. O juiz, então, expede essa ordem legal. E quem cumpre a ordem legal é o oficial de justiça. Tá? Esse dever, ele tem que ser legal. Nós não estamos falando de um dever moral, social, religioso. Nós não estamos nesse campo, não. Estamos no campo do dever legal. Dentro do quê? Da lei, certo? O dever legal, então, ela é aquele que é imposto direta ou indiretamente de uma lei. Essa lei pode ser um decreto ou uma decisão judicial.
certo? Quem são os destinatários dessa excludente? Geralmente, os destinatários dessa excludente vão ser quem? O agente público em sua maioria. Como eu citei no exemplo há pouco, quem estava cumprindo a ordem legal era o oficial de justiça. Então, se o oficial de justiça está cumprindo essa ordem legal, ele é o destinatário desta ordem, né? Quem cumpre a ordem legal. Então, o oficial de justiça vai lá e faz o seu dever legal de cumprir essa ordem emanada pelo órgão competente. Então, é o juiz que emana essa ordem e o oficial de justiça cumpre esta ordem. Em caráter excepcional, essa ordem pode ser cumprida por um particular? Em caráter excepcional, sim. Por exemplo, o advogado, dentro do estatuto da OAB, está dizendo que ele não pode depor contra o seu próprio cliente. Então, dentro do dever legal ali, o advogado não é obrigado a depor contra o seu próprio cliente. Então, o advogado que for chamado essa noite eu vou dar aula para o pessoal da noite de, como fala, falso testemunho. Então, o oficial de justiça, o advogado que é chamado para depor, ele pode falar, ó, dentro desse dever legal, eu estou cumprindo meu dever legal, estou acobertado dentro do estatuto da OAB, então eu não vou falar nada do meu cliente. Então, o ordem legal, o estatuto da OAB me dá essa prerrogativa. De qual é essa prerrogativa? De não falar nada contra o meu cliente. Então, eu estou dentro do estrito cumprimento do dever legal. Então, o particular também pode estar dentro desse estrito cumprimento do dever legal. Tá? Que mais? O psicólogo também, né? Tem o dever de guarda, de sigilo da conversa com o cliente. Na aula passada, acho que foi a Genivalda que falou também do... Como que era? Da, assistente social? Isso, da assistência ela é social. assistente social? Também. Isso mesmo. Isso. Foi a que a Genivalda falou na aula passada da assistente social. Então, todos nós, tanto assistente social, como advogado, como psicólogo, nós estamos dentro do estrito cumprimento do dever legal. Então, se nós formos chamados para prestar qualquer depoimento, falar sobre os nossos clientes, nós podemos guardar esse sigilo, porque o artigo 23, inciso 3, combinado, no meu caso, com o Estatuto da OAB, e cada qual na sua área, vai estar dentro desse estrito cumprimento do dever legal, tá? E é claro que existem limites, né? Nós estamos dentro do estrito cumprimento do dever legal e há limites para esse cumprimento. O que é o limite é o que está expresso na lei. Então, se eu extrapolar, se eu cometer excesso, como nós falamos na aula passada do excesso ali da legítima defesa, eu vou responder por esse excesso. Então, se eu tô acobertado ali na lei, eu tenho que estar dentro desse limite da lei. Tá? O estrito cumprimento do dever legal, ele tem uma incompatibilidade com os crimes culposos, tá? Porque nos crimes culposos, gente, não existe a voluntariedade, né? A lei não obriga ninguém a ser imprudente, negligente ou imperito. Então, se eu só estou falando de crimes culposos, não há que se falar em estrito cumprimento do dever legal, porque quando eu estou diante de um crime culposo, eu estou dentro de uma imprudência, uma negligência, uma imperícia. Então, não há que se falar, estou dentro da lei, estou sendo imprudente dentro da lei. É incompatível até mesmo na fala, no linguajar. Bom, comunicabilidade da excludente. Há, no caso, concurso de pessoa, o estrito cumprimento do dever legal, para um dos agentes, ele vai comunicar para os demais. Então, se estou diante de um policial
um particular que ajuda esse policial a cumprir o dever legal, eu não vou ser acusado de nada, porque eu estou dentro desse estrito cumprimento do dever legal por uma questão de comunicabilidade. Então, se eu estou ajudando um policial a fazer, cumprir o mandado de busca e apreensão pessoal, de prisão mesmo, eu vou estar acobertado, vai estar sendo comunicado o estrito cumprimento do dever legal. Não sei se vocês já viram um vídeo que tem no YouTube, né, que a pessoa está correndo da polícia, aí vem uma pessoa dentro de um caminhão, abre a porta e ele bate a cabeça e o policial prende. Se for fora desse contexto, ele vai estar cometendo o quê? Uma lesão corporal. Então, vai estar cometendo um caso de lesão corporal e vai estar sujeito a responder o processo por lesão corporal. No contexto que eu expliquei para vocês, não. Ele está dentro do estrito cumprimento do dever legal e ele não vai. A comunicabilidade vai ocorrer tanto do policial com relação a pessoa normal, a pessoa física, né? Então, esse seria o nosso estrito cumprimento do dever legal. E nós temos a falar sobre estrito cumprimento do dever legal. No próprio artigo 23 do Código Penal, ele fala também exercício regular de direito. Então, exercício regular de direito. O que vem a ser, então, o exercício regular de direito? Assim como o estrito cumprimento do dever legal, com o oficial de justiça cumprindo ali o mandado de busca e apreensão, o estrito cumprimento do dever, o exercício regular do direito, também é uma causa de exclusão da ilicitude. A nossa última causa de exclusão da ilicitude de hoje, nessa manhã, vai ser qual? O exercício regular do direito. Então, no exercício regular do direito, eu vou estar diante também de uma causa de exclusão da ilicitude, com base no artigo 23, inciso 3. Quais são os limites que nós encontramos dessa excludente? O limite já está no próprio linguajar, né? Vai ser assim, nos estritos limites da lei. Ele não pode novamente extrapolar o que a lei impõe a esse exercício regular de direito. Ele não pode ir além disso, tá? Quando eu citar um exemplo aqui, vocês vão poder compreender o que seria esse limite, esse excesso que ele pode ser provocado, pode ser feito, né? Eu posso, contra um exercício regular de direito, se houver excesso, eu posso o quê? Me valer até mesmo de uma legítima defesa. Então, eu não posso extrapolar nenhuma das excludentes da ilicitude. Todas as excludentes da ilicitude que nós falamos há pouco, são todas dentro do limite da lei. Novamente, o Estatuto da OAB, na transparência para vocês, tem o artigo 7, parágrafo 2º. Então, são direitos do advogado, a inviolabilidade do seu escritório, local de trabalho, bem como instrumento de trabalho, sua correspondência escrita. Então, o que nós vimos há algum tempo, na televisão, o pessoal entrando nos escritórios de advocacia, pegando o computador, levando. Então, ali tá vendo, a meu ver, mesmo que houvesse uma determinação judicial, houve um excesso ali, né? É inviolável o escritório do advogado ali. Teria que haver provas muito contundentes. Nós não sabemos se no caso houve provas muito contundentes de que o advogado estaria cometendo, ou advogado cometendo algum crime. Mas se o seu cliente está cometendo algum crime, é inviolável, não há de se entrar no escritório do advogado. O advogado está no seu exercício regular do direito, ele está cumprindo a sua função.
Então, não há de se entrar lá, fazer tudo aquilo que a gente viu na mídia. É muito fácil depois, quando utilizarem essas provas dentro de um processo criminal, em grau de recurso, é muito fácil você utilizar o artigo 7, inciso 2, e mandar excluir essas provas do processo, mandar tirar essas provas do processo. Uma eventual condenação com base numa prova, com esse excesso que aconteceu ali, com certeza é muito fácil de você tirar do processo essas provas, tirar dos autos essas provas, tá bom? Outro exercício regular do direito. Professor, Oi, pode falar. é porque assim, o senhor fica dando aula e a gente fica com dúvida e a gente começa a debater lá no Zap da gente, no nosso grupo, né? E aí eu queria que o senhor explicasse o seguinte para a gente. A gente sabe que o advogado, assistente social, pelas suas profissões, eles podem se negar à confissão pelo seu exercício regular do direito, né? E a gente estava perguntando no grupo seguinte, e o padre? O padre se enquadra nisso? Tipo assim, ele recebeu uma Confissão do padre confissão, também. isso. Aí ele é chamado para testemunhar, falar sobre essa confissão, mas ele pode se negar? Sim, com certeza, pode sim. Também pode. Perfeito, obrigada. Nada. Então, da mesma forma que dentro do exercício regular do direito, nós temos aqui os escritórios de advocacia. Outro caso que pode estar dentro do exercício regular de direito e haver um excesso é quando o pai bate no filho, né? O pai tem o dever de educar o filho, tudo certinho, mas a partir do momento em que ele agride, que ele bate no filho, nós vamos estar falando aqui de um excesso, né? Vai estar falando de um excesso desse estrito cumprimento, desse exercício regular do direito. Então, a maneira de se educar um filho não é batendo. Se você bater, você vai estar cometendo um excesso nessa educação do filho, tá? E mesmo não havendo crime, quando se exclui o crime, o que pode haver são efeitos extras penais. Então, nós temos aqui falando que, estou dentro do exercício regular do direito, então eu estou acobertado com uma causa de exclusão da ilicitude. Perfeito. Só que eu posso ter efeitos extrapenais de natureza civil de qualquer forma que for possível, tá? Então, não estamos falando aqui, nós estamos falando somente da área penal. Então, dentro do estrito cumprimento do dever legal, beleza, mas eu posso ter efeitos extras penais fora da seara penal. Deixa eu só passar aqui a transparência para vocês acompanharem. Ela travou. Agora foi. Costumes, repetição de um comportamento, né, em face da crença de sua obrigatoriedade, alguns doutrinadores vão se igualar aqui ao exercício regular do direito, mas tem que tomar alguns cuidados. Mas a intervenção médica e cirúrgica é muito interessante aqui. O que seria dentro dessa intervenção médica? Nós estamos falando aqui do caso de testemunha de Jeová, né? Então, chega uma testemunha de Jeová dentro do ambulatório médico ali e não pode haver a transfusão de sangue. Se o médico fizer a transfusão de sangue, mesmo contra a vontade do paciente, ele vai estar cometendo algum crime? Não, porque ele vai estar dentro do exercício regular do direito dele, né? Mesmo contra a vontade da paciente, ele vai estar dentro do exercício regular do direito dele e vai poder fazer a intervenção médica ali da maneira como ele achar melhor, porque ele é o detentor do saber, ele sabe se precisa ou não haver essa intervenção médica, tá?
Então, se vocês ouvirem falar, o testemunho de Jeová se negou a fazer transfusão de sangue, o médico fez mesmo contra a sua vontade, o médico vai estar cometendo algum delito? Não, né? O médico não vai cometer nenhum delito porque ele está dentro do exercício regular do direito. Com relação aos costumes, alguns autores citam como exemplo aqueles trotes acadêmicos que havia muito antigamente. Então, aqueles trote acadêmico de cortar o cabelo, de fazer esse tipo de trote que havia anteriormente, vai falar, mas está cometendo um abuso, está violando o, a pessoa, violando o corpo da pessoa, não, está dentro de um exercício regular do direito, porque dentro do costume acadêmico tem esse trote, isso aí acontecia mais bem antigamente, né? Depois que ocorreram muitos excessos desses trotes acadêmicos, hoje em dia você quase não vê mais falar disso, né? Esse costume acabou não acontecendo mais, tá? Então, trotes acadêmicos, raspar cabelo, e vai estar dentro desse exercício regular de direito. Outro exemplo para vocês guardar o exercício regular do direito são as lesões em atividade esportiva. Então, quem assiste aquelas lutas de MMA, se você vê que se fosse fora do contexto da luta do MMA, com certeza haveria excesso ali, haveria lesão corporal, pode-se chegar até a matar aquele oponente dentro da luta do MMA e a pessoa não vai estar cometendo nenhum crime. Por quê? Exercício regular do direito. Existe uma federação, existe algo em que permite que um agrida o outro. Eles vão estar fazendo isso dentro do exercício regular do direito. A mesma coisa é atleta de futebol. Então, acaba dando dá uma entrada mais forte no outro e quebra a perna do outro. Ele vai responder por esse crime? Não, porque não houve lesão ali, ele está dentro do exercício regular de direito. O que pode acontecer, e muitas vezes acontece, é o excesso, né? Então, dentro de uma partida de futebol, o que é costumeiro acontecer é os jogadores jogarem entre si ali, um sai vitorioso ou empata. Mas quando acontece de acabar a partida e eles começarem a brigar entre eles, aí você já não está mais no exercício regular do direito. O exercício regular do direito acabou quando o juiz apitou ali. Então ali já começou uma lesão corporal mútua, né? Um contra o outro se lesionando. Aí sim, vai para a delegacia de polícia e faz o boletim de ocorrência. Então, o boletim de ocorrência é possível fazer, por quê? É porque já acabou, já encerrou o exercício regular do direito e começou a acontecer o quê? Brigas entre eles, né? Então, falamos dos costumes, falamos das intervenções médicas e cirúrgicas, ofendículos. O que vem a ser os ofendículos, gente? São meios predispostos de defesa de um bem. Então, são meios predispostos de defesa de um bem. Esses meios de defesa de um bem, ele tem algumas características em que eles devem conter, e tem que respeitar, esses ofendículos têm que respeitar. O que seria isso? Eles não podem estar escondidos. Esses ofendículos, eles têm que estar de forma visível. Então, se um ofendículo estiver escondido, ele deixa de ser um exercício regular do direito, tá? Então, os ofendículos, eles têm que estar visível, tem que ser, por exemplo, eu coloco uma cerca elétrica. Essa cerca elétrica, ela não pode estar escondida. Então, se vocês observarem hoje, quando tem um muro e tem uma cerca elétrica, sempre existe um aviso ali de que ali existe uma cerca elétrica, porque no passado
acontecia muito de essa cerca elétrica ter só uma cerca ali, não havia aviso nenhum de que essa cerca era elétrica. Por uma imprudência, alguém encostar ali e tomar um choque e vir a óbito, a pessoa responde por crime. Por quê? Porque não havia esse comunicado de que ali havia uma cerca elétrica. Então, esses meios de defesa que teria que ser assim visível, a partir do momento que a pessoa não coloca um comunicado, ele perde essa visibilidade, mesmo estando à nossa vista, você não sabe se aquilo ali é elétrico ou não, você não sabe se encostar você vai tomar um choque ou não, tá? Então, quando vocês ouvirem dizer ofendículos, vocês lembram da cerca elétrica e também aqueles caco de vidro que eram colocados em cima dos muros, né? Isso para quem é mais antigo lembra bastante. Colocava aqueles cacos de vidro no muro, era um jeito de você, no exercício regular do direito, você proteger a sua propriedade, né? Você está dentro do exercício regular do direito, você está protegendo a sua propriedade. Alguns autores vão dizer que também é uma legítima defesa pré-alternada, né? Mas tanto sendo uma legítima defesa pré-alternada como um exercício regular do direito, só vai mudar a mesma terminologia, porque ambos eu vou estar cobertado por uma causa de exclusão da ilicitude. Tá? Então, mas tem alguns autores que trazem aqui como uma legítima defesa pré-ordenada. Tudo bem, não importa, é só a terminologia que está sendo mudada. Ambos são o quê? Excludentes da ilicitude. Em ambos os casos, eu vou estar dentro de uma excludente da ilicitude. Bom, esses meios mecânicos predispostos, que vêm a ser esses meios mecânicos predispostos? Quando a defesa da propriedade está sendo feita de forma oculta, né? Quando está sendo feita de forma oculta. O exemplo que muitos autores mais antigos traz é quando atrás de uma porta tem um barbante e tem uma arma ali, né? Aí é de forma oculta. E então, como eu falei anteriormente, se não está sendo de forma visível e forma avisado de forma visível ali, se esse meio mecânico predisposto de defesa da propriedade for oculto, responde pelo crime. Então, se esse meio mecânico predisposto de defesa da propriedade estiver oculto, atrás de algo, não estiver de forma visível, o agente responderá pelo crime. O agente responderá pelo crime, tá bom? Professor, Oi? naquele caso lá que o menino pulou o muro de uma área lá privada para pegar, se eu não me engano, foi a Bola, pipa, né? isso? É. Isso, bola, pipa. E caiu, foi afogado esse? Não, foi os cães. Não, mas ali, ó, se eu tenho um muro alto, e ele pulou esse muro, não há que se. Não está sendo oculto, está sendo visível, né? Então, ele está dentro, a pessoa está dentro do exercício regular do direito em ter os cães para proteger a propriedade, ou mesmo uma legítima defesa pré-ordenada. Então, as pessoas não vão responder por nenhum crime, não. É diferente se eu estou dentro de se a casa tem um muro muito baixinho e aí a pessoa pula ou o próprio cão vai para fora. Diferente. Mas lá era uma empresa, né, que deixava os cães lá dentro. Eles estavam falando que entrando no mérito se alimentava não, os cães, os cães estão bem bravos, mas se está dentro da empresa é exercício regular do direito, não vai responder crime nenhum, não. Ah, entendi. Obrigada. A mídia estava em cima lá, mas lavra-se o boletim de ocorrência, é claro, né? Tem uma morte, lavra-se o boletim de ocorrência, mas isso daí vai ser provavelmente um arquivamento de inquérito policial. Não chega nem a virar processo. O próprio Ministério Público deve pedir o arquivamento, já deve ter pedido o arquivamento.
do inquérito policial, tá? Então, agora, para a gente terminar aqui essa parte de legítima defesa e estrito cumprimento legal, dever legal, vamos fazer uma diferença entre estrito cumprimento dever legal e exercício regular do direito. O estrito cumprimento do dever legal, que nós vimos anteriormente, tem uma natureza compulsória, lembra do oficial de justiça. O agente está obrigado a cumprir o mandamento legal. Tá? Então, dentro do estrito cumprimento do dever legal, existe uma natureza compulsória, vocês devem se lembrar do oficial de justiça, em que o agente está obrigado a cumprir o mandamento legal. No exercício regular do direito, é facultativo. O ordenamento jurídico autoriza o agente, mas ele permite também que a opção entre exercer ou não o direito, né? Então, eu posso exercer ou não esse direito, eu posso ou não colocar um caco de vidro no muro ali, eu posso fazer ou não, é mais facultativa, no estrito cumprimento do dever legal, não. Estrito cumprimento do dever legal é obrigatório, né? A lei, direto ou indiretamente, manda que se cumpra o estrito cumprimento do dever legal. No exercício regular do direito, não, né? Parte da doutrina ali vai falar que é uma questão também até que a gente citou ali o exemplo do costume, né? Então, eu posso fazer o trote, como existia antigamente, mas eu posso também não fazer, não vou estar sujeito a nenhuma penalidade se eu não fizer o trote. Diferente do estrito cumprimento do dever legal, eu sou obrigado a cumprir, o oficial de justiça é obrigado a cumprir. Se o oficial de justiça não cumprir, ele vai estar sujeito a penalidades, tá? Vamos falar um pouquinho do excesso aqui. Nós já falamos anteriormente do excesso, mas vamos falar mais um pouquinho do excesso. O próprio artigo 23 traz um parágrafo único. E nesse parágrafo único, ele trata do excesso das excludentes da ilicitude. Todas as excludentes da ilicitude vai ter o quê? Um limite. Se você passar aquele limite, você vai estar incorrendo em excesso. Então, se você extrapola o limite das excludentes da ilicitude, você vai estar em excesso, tá bom? O próprio artigo 23, parágrafo único, fala: o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, ou seja, nas excludentes da ilicitude, responderá por excesso. Esse excesso ele pode se dar de forma dolosa ou de forma culposa. Então, nós temos dois tipos de excesso. Qual que é o alcance disso? O excesso ele é aplicável a todas as excludentes da ilicitude que nós já vimos. Então, nós não vamos aplicar somente ou na ilegítima, ou no estado de necessidade, ou no estrito cumprimento, não, nós vamos aplicar o excesso a todas as excludentes da ilicitude, tá? O conceito básico aqui de excesso é que é a manifestação desnecessária de um fato típico inicialmente. Então, inicialmente eu estou dentro de um fato típico. Mas se existe uma linha tênue aí, né? Se eu estou dentro da excludente da ilicitude, aqui interrompe, acaba a excludente da ilicitude. Então, se eu começo a ir além disso, além da excludente da ilicitude, então o que inicialmente era cobertado, o que inicialmente era permitido pelo direito, por meio de uma excludente da ilicitude, a partir do momento que eu passo dessa linha, eu estou cometendo o excesso. Então, a partir do momento que eu passo da linha do permitido, eu começo a cometer o excesso. E esse excesso, ele pode ser feito de várias formas. Então, vamos falar primeiro do excesso doloso. Então, o que é o doloso? É o consciente, né? Nós falamos do dolo.
O dolo é a vontade de fazer algo. Então, eu estou dentro ali da legítima, por exemplo. Se eu passo disso de forma consciente, eu pratico um crime doloso. Então, eu deixo de estar cobertado pela excludente da ilicitude e passo a praticar um crime doloso. E esse crime ele é autônomo, ele deixa de ser uma excludente e passa a ser um crime autônomo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos citar nossos exemplos aqui. O Daniel. O Daniel tenta dar um soco na Daniela. Então, o Daniel tenta dar um soco na Daniela. A Daniela se desvia e ele bate no Daniel. Beleza. Então, a partir do momento em que ela desviou, que não houve mais não está havendo mais nenhuma agressão ali, e ela parte para cima do Daniel e começa a agredir de forma excessiva, o Daniel não oferece mais nenhum risco, né? Então, o Daniel está ali, não está mais havendo cometendo nenhum delito ali, não tá mais fazendo nada. E a Daniela começa a agredir ele, aí já está havendo um excesso doloso. A mesma coisa que a gente citou na aula de legítima defesa, né? O bandido, quando ele já é pego pela pessoa, ele já está rendido. Então, o bandido já está rendido ali pela pessoa, ele não oferece mais nenhum risco. Nós citamos o exemplo lá, se vocês lembram da aula passada, da Ana Hickman, né? Que é se houve excesso ou não houve o excesso. Pelo processo ali foi constatado que não, né? Senão não teria sido havido a não pronúncia dele para o júri. Então, se houve a não pronúncia para o júri, não foi pronunciado, então o próprio judiciário entendeu que não houve excesso, né? Ele já estava rendido, mas não houve excesso. Então, se não houve excesso, não responde por isso cometido, por esse dolo ou por mesmo uma culpa. Então, o excesso pode se dar de forma dolosa, né? Quando eu acaba a agressão e mesmo assim eu vou para cima da pessoa e começo a bater. Então pode ser de forma consciente, como pode ser também de forma inconsciente, pode ser um excesso culposo, né? Quando resulta de uma imprudência, uma negligência, uma imperícia. Aí Oi, nesse caso, alô? oi, a Genivaldo. Oi, Genivaldo. É, ah, poderia chamar de excesso esses casos que acontecem dos policiais, agredir as pessoas? Poderia ser um excesso doloso? Poderia. Geralmente eles acabam respondendo, né, por esse crime que ele cometeu, porque eles deixam de estar dentro da lei e praticam um excesso. Com certeza, sim. São vários exemplos. E tanto que eles são afastados da rua, né, para que se apure, e se for apurado que ele cometeu um excesso ali, dentro da excludente que ele tinha anteriormente, eles respondem pelo excesso, sim. Pode sim. Tá. Como que Que seria faz. um excesso culposo? Porque, sei lá, para mim, assim, tudo é por Professor, excesso. Pode falar. o exemplo desse que a Genivalda acabou de falar, que seria um excesso culposo, poderia dar exemplo, por exemplo, o caso do João Pedro, lá que aconteceu no Rio de Janeiro? Qual foi o caso do João Pedro? Que ele estava dentro de casa com alguns primos e os policiais entraram já atirando, foram mais de 70 tiros, e eles alegaram que houve, que eles atiraram, né, que eles estavam procurando bandidos ali pela área, e eles entraram Mas, na casa já atirando. mas ali não dá culposo, não. Ali dá um dolo eventual, né? Ali não dá culposo, não. Aí dá um dolo eventual. Porque quando você entra numa casa atirando, você assume o risco de acertar as pessoas, né? Você pode não ter intenção inicial de matar, mas você, a partir do momento que você mata, você assume um risco. No caso, o excesso culposo é quando eu estiver diante de uma causa de uma imprudência, negligência ou imperícia. Eu vou responder por esse crime culposo.
Então, no seu exemplo aí, não dá para ser culposo, não. Só se ele foi negligente. Só se ele cometeu um crime negligente. O excesso culposo, você pode citar, no caso aí de legítima defesa, você acaba avançando um sinal vermelho aí e comete um acidente. Você está dentro de um excesso culposo aí, você está dentro de uma legítima defesa, você foi imprudente e você cometeu um acidente. Esse acidente você cometeu de forma o quê? Imprudente. Mas não dolosamente. Tá bom? Perfeito, obrigado. Tá bom, Genivaldo? Sim, professor. Obrigada. Nada. Temos o caso fortuito ou acidental. Quando eu falo de caso fortuito, vocês se recordam que nós falamos anteriormente, né? Eventos imprevisíveis, né? Inevitáveis e que escapam da vontade do agente. Quando eu estou de caso fortuito ou acidental, você tem que lembrar que são eventos imprevisíveis, inevitáveis, que escapam da vontade do agente. O agente não tem mais a vontade, é mais forte que ele, né? Então, um evento da natureza e algo nesse tipo, e quando eu estou dentro de algo, evento da natureza, eu vou estar sempre dentro de algo que não é penalmente relevante, não é penalmente irrelevante, né? Não tem como acusar alguém da prática de um crime se eu estou dentro de um evento da natureza, por exemplo, ou algo que escapa da vontade do agente, tá? Professor, Oi? e o caso, assim, quando uma pessoa ela tem um problema de saúde que faz com que ela passe mal, sabe? Tipo, do nada, passe mal, alguma coisa assim. E ela dirige. E já aconteceu dela passar mal dirigindo. E aconteceu um acidente e tal, só que ninguém saiu ileso. E assim ela continua, continuar dirigindo. E acontecer novamente outro acidente e ela matar uma pessoa. Aí já é que nem você falou, se aconteceu uma primeira vez, ela sabe de que ela não pode dirigir, né? Então, ela sabe de que ela existe uma limitação em que ela não pode dirigir, e ela insiste aí já deixa de ser algo que não é punível, né? Então, ela já vai começar a responder por esse crime. Então, se há um laudo médico atestando de que ela tem uma doença e essa doença impossibilita ela de dirigir, ou mesmo que já tenha acontecido anteriormente, anteriormente você já cometeu um acidente e você não pode dirigir, você não tem como dirigir, você não tem condições de dirigir, e a pessoa insiste, aí deixa de ser imprevisível, né? Passa a ser previsível, deixa de ser um irrelevante penal e passa a responder por esse crime, sim. Entendi. É porque esse caso aconteceu aqui próximo à minha casa, porém a pessoa tá livre. E até então não tá respondendo por nada, não. Nem previsão, sim. Ele não fugiu do local do crime, nem nada. Foi meio que socorrido. Mas se tem vítima, existe boletim de ocorrência. Se tem boletim de ocorrência, vai ter inquérito policial. Então é possível que se há um inquérito em andamento. Mas, professor, pode ser também que essa pessoa ainda não tem esse laudo, né? Ainda não tem. Se não tem também um laudo que diz que ela não pode, ela pode alegar que ela não sabia. Pode. Isso é tese de defesa. Então, pode Vai ser por ser isso. chamado testemunha, a testemunha fala, mas isso já aconteceu anteriormente, isso daí vem acontecendo de forma habitual, isso daí não foi a primeira vez. Então, tudo tem que ser devidamente comprovado, mas é tese de defesa, sim. Deixa eu trocar aqui o slide, eu vou parar a gravação, porque eu vou trocar agora, a gente vai falar de discriminante putativa.
Eu vou trocar o slide para um slide de discriminante putativa. Deixa eu parar a gravação, porque aí vai ficar